O que todo líder ignora. O que o líder não consegue ver. Às vezes porque não está aqui dentro. Muitas empresas estão investindo sim em tecnologia, em processos, em muitas coisas fora. Mas e as pessoas? E os sentimentos? E o comportamento? A NR1 veio para mostrar que sim, o ser humano pode ser muito valorizado. Eu vou falar sobre isso agora nesse episódio no podcast, aqui com a Mara Rubia. Vem com a gente. Nossa convidada de hoje é Mara Rubia. Mara é neurocientista, especialista em desenvolvimento humano, liderança e saúde mental corporativa. Com mais de 20 anos de experiência em posições executivas, nossa, vem coisa boa por aí, hein, gente? Atuando em diferentes segmentos e liderando equipes de alta complexidade, Mara construiu uma carreira sólida, conectando gestão de pessoas, cultura organizacional e desenvolvimento de lideranças. E talvez seja exatamente por isso que as nossas histórias, nossas trajetórias se encontram. Hoje, juntas, nós vamos dedicar esse trabalho a compreender uma pergunta muito importante e fundamental. Aquela que a gente se pergunta todo dia, né, Mara? E a gente se pergunta para realmente trazer essa solução. Por que as pessoas se comportam da maneira como elas se comportam dentro das empresas? Na verdade, gente, por quê? Entender o comportamento humano é a peça-chave para fazer as mudanças necessárias. Mara, minha querida, seja muito bem-vinda. Bom, Ioná, prazer estar aqui contigo. Antecipadamente eu gostaria de agradecer por esse convite, por estar aqui contigo para esse bate-papo tão importante e interessante, porque é uma área que eu amo e é o meu ecossistema. Maravilha. Ô, Mara, então diz para mim assim, ó, quem é essa mulher que está aqui na minha frente hoje? Bom, eu sou uma mulher que gosta de gente, antes de mais nada, né? Então, toda essa minha trajetória dentro do mundo corporativo, dentro das lideranças, dentro do desenvolvimento humano, eles foram uma etapa que eu digo que continua no que eu mais gosto de fazer. Conhecer, entender, avaliar e desenvolver as pessoas. Maravilha, gente. Eu e a Mara nos conhecemos, eu não vou falar a data porque foi ontem. Foi poucos anos atrás, assim. Não, gente, mentira, faz muito tempo. Eu e a Mara nos conhecemos quando nós éramos mais jovens do que hoje, muito mais jovens do que hoje. Nós éramos, na verdade, duas meninas começando a trabalhar. Nós tínhamos o quê? Sei lá, 18, 19 anos, uma coisa assim. Lá a gente se cruzou, tivemos o prazer de trabalhar na mesma empresa. Ela foi por um caminho, eu fui pelo outro e olha só o que a vida dá. A volta que a vida dá, né? Estamos aqui hoje novamente, juntas para entregar uma transformação bem maravilhosa. Mara, vamos lá então, vamos começar, vamos direto para esse assunto que eu quero falar. Quero falar bastante disso, quero te ouvir também. Hoje nós vivemos num momento, né, em que as empresas elas investem cada vez mais em tecnologia, processo, inteligência artificial. A gente vê bastante isso, né? Muito focado na produtividade. Mas ao mesmo tempo parece que toda essa evolução está deixando um pouquinho de lado o ser humano. A pessoa, né? Esse produto tão importante que é a pessoa, né? Eu queria ver bem essa tua percepção em relação a isso, assim, né? Depois de tantos anos que você tem observando pessoas dentro das organizações, lidando com pessoas, fazendo essa gestão de pessoas, diz pra mim assim, ó, o que você acredita que as lideranças ainda ignoram, né? Em relação a esse tema? Bom, Ioná, eu entendo que, olhando para tudo isso, o que mais tem sido ignorado é que quando o colaborador, aquela pessoa atravessa aquela porta, ela não está levando só as competências dela, não está levando só o background de anos dela, ela está levando emoções, ela está levando sentimentos e ela está levando uma aprendizagem social que antecede toda a história dela dentro daquela empresa. Então, a maioria das lideranças entende como liderar algo voltado somente a processo. Mas não é, são os P's, né? Os P's de pessoas, os P's de processos, né? Que geram produtos e que geram resultados. Então, na verdade, eu acho que quando a gente olha a inobservância do líder, ela tá nisso, no se relacionar e acolher a emoção da sua equipe e das pessoas que são suas lideradas. Que maravilha. Mara, eu ouço você falar e eu vejo assim, a tua postura empreendedora é muito boa, é muito maravilhosa, é muito firme, né? Mas eu fico pensando assim, o que te fez sair desse mundo? Sair não, na verdade, né? Olhar para a neurociência, para esse comportamento humano. O que te fez? Qual foi o momento ali que aconteceu que você pensou, eu tenho que entrar mais na neurociência, eu tenho que entrar mais nesse comportamento humano?
Bom, na verdade, o que eu quis entender, Ioná? Eu precisava entender por que algumas respostas eram tão desproporcionais no ambiente de trabalho. Por que se formavam grupos, né, que tinham ali suas afinidades e por que departamentos se tornavam inimigos, e a partir disso eu comecei a querer estudar mais o nosso cérebro, entender toda essa parte da nossa ancestralidade, da primitividade, do cérebro social. Foi aí que eu descobri que nós somos sim seres sociais, com cérebro social, fomos feitos para viver em grupos, em bandos, nos apoiando. Então, quando acontecem os silos, as fragmentações, a grande tendência é que ocorram os desentendimentos. Então, com base nisso, foi onde começou a minha busca. Eu queria entender como integrar, como trazer mais coesão para esses times. Então, exatamente isso que me motivou a entrar na neurociência. E essa tua busca, ela começou antes ou depois do teu autoconhecimento, do teu olhar para si, para dentro? Na verdade, eu acredito que a empatia, ela já veio meio que carregada no meu DNA, né? Nós somos seres biopsicossociais. Então, assim, eu acho que biologicamente, psicologicamente, de aprendizagem social, eu já sou um ser que carrega essa questão da empatia muito forte. E de uma forma meio que inata, eu trazia isso, mas eu percebi que os meus pares, na parte interdepartamental, não conseguiam perceber isso. E aí que eu fui entendendo esse encaixe do biopsicossocial. Difícil, né? Entender que aonde termina o que eu tô fazendo aqui impacta lá na outra área. Então, com base nisso, nasceu muito antes, mas o despertar, né, o nascer de novo para buscar esse conhecimento, ele veio talvez de uns 10 anos para cá, onde eu quis buscar referências, coerência científica, não só para entender e ter autoridade no que eu estava falando, mas também para entender como conduzir as situações dentro de cada instituição por onde eu passei. E cada uma é um desafio, né? Cada uma é um desafio único, né? Único, porque ali já tem formada, né, instalada uma cultura, já tem uma história, né, que antecede tudo aquilo que aconteceu ali, os times, as panelinhas que se formaram, e por mais que você tente implementar, trazer uma nova visão estratégica para aquela empresa, a gente não consegue fazer essa virada de chave por primeiro, né, sem o patrocínio de todas as lideranças. Então, por isso esse caminho, né, de formação de lideranças, de eu enquanto líder também entender como eu funciono e como fazer esses grupos funcionarem juntos, porque é isso que consegue elevar o resultado de uma organização. Não, faz todo sentido. E você falando nisso tudo, eu fico pensando assim, como é que a gente, né? Hoje a gente tá trazendo esse assunto para conversar um pouquinho mais, para atender, pra gente construir juntos aqui. Mas como é que a gente vai fazer essa construção, por exemplo, quando fala em pertencimento? Uhum. Hoje muitas pessoas estão numa empresa, estão num trabalho, e às vezes elas vão embora porque elas não se sentem pertencente, e muitas vezes não é nem pelo dinheiro. Mas é porque elas estão ali, elas não se sentem ouvidas, não se sentem vistas, no sentido realmente de poderem ter liberdade para fazer o que elas querem fazer, o que elas podem fazer, entregar o melhor delas ali. Eu vejo que essa pessoa é como se ela vai minando a energia dela, e ela chega num momento que ela não está mais presente. Ela simplesmente está ali, mas ela não está mais, né, com aquela empolgação, ou com o máximo que ela poderia estar. Né? Como é que tu vê isso, Mara, assim, bem na prática? Então, na prática, tá? O pertencimento, ele é uma necessidade humana. Na verdade, ela é uma necessidade básica humana. Quando a gente olha toda essa questão do cérebro social, né, do indivíduo ser um ser social, no fundo a gente não quer ser amado, a gente só quer pertencer. Né? Por isso é uma questão, inclusive, visceral. Quando você chega num ambiente, você percebe que as pessoas não te aceitam, não te acolhem, que isso não é bem-vindo ali, a gente sente um mal-estar. Isso é visceral do indivíduo. Então, a tendência é que quando o colaborador lá dentro daquele ambiente, porque a gente pode estar falando de vários ambientes, mas lá dentro do ambiente profissional, quando ele se sente assim, ele está lá só fisicamente. É ali que acontece o presenteísmo, né? Onde a pessoa está lá fisicamente, executando, às vezes, estupidamente uma tarefa. Não queria usar essa expressão, mas estupidamente uma repetição sistemática de tarefa, onde ela não consegue estar presente com a presença de espírito mesmo, de realizar algo que vai trazer resultado, de participar início, meio e fim, né? Então, a tendência é quando o indivíduo não se sente pertencente, ele vai aos poucos, né? Reduzindo a produtividade, a performance dele, vai se encolhendo até o final da história que a gente já sabe que é o offboarding dele daquela organização, seja motivado pela empresa ou por motivação dele.
Uma doença, alguma coisa que tire ele, né? Que obrigue ele a sair também, de várias maneiras, também. Né? Um burnout, uma ansiedade, ou uma decisão pânico. própria, né? Não me sinto incluído aqui. Então, se eu não me sinto incluído, não quero estar, porque não faz um sentido, né? Do ponto de vista, inclusive da neurociência, ele permanecer onde ele não é aceito. É isso aí. Ô Mari, pensando um pouquinho na tua carreira, são várias empresas, né? Claro, não precisa citar o nome da empresa, mas diz pra mim, uma empresa ou um tipo de organização que foi bem desafiador pra você. Tem alguma que você lembra, assim, que aquela lá foi desafiadora? A área da saúde. A área da saúde me tirou do eixo. Eu não sou, né, oriunda da área da saúde, mas eu atuei ali dentro por muito tempo. Eu entendo que é um ambiente bastante complexo, não só pelo ego, né, porque alguns títulos, eles te conferem não só a formação universitária, mas acabam te conferindo uma questão relacionada ao ego, né, do indivíduo. Então, é um ambiente que se torna hostil. E essa hostilidade toda não permite que os times caminhem juntos. Então, se eu pudesse citar, o maior desafio foi a área da saúde. Com todo respeito aos profissionais, né, que são grandes heróis aí da história da sociedade, mas é um ambiente complexo. E qual foi o melhor? Vamos lá, se esse foi o mais desafiador, qual foi o melhor? O melhor foi a área da educação, né? Educação, fantástico. Foram 5 anos aí talvez não, é o maior grupo, né, do mundo, né? Não sei se eu posso citar nome aqui. Claro, fica à vontade. Que é o Grupo Croton, né? Trazendo aí várias submarcas, né? O Grupo Uniaselv, inclusive aqui em Blumenau, faz parte. E é um ambiente que, embora também tenha toda essa questão da titulação, do ego, mas é um ambiente de aprendizagem contínua, permanente, né? Onde as pessoas são desafiadas e eu percebo ele muito mais harmônico. Quando você fala assim, as pessoas são desafiadas, me lembra de uma pergunta. Uma vez eu cheguei numa empresa e bem no comecinho, assim, nós tínhamos na primeira conversa, e ele perguntou assim para mim, Ioná, como é que eu faço para manter todo mundo motivado? Olha que desafio, né? Uhum. E aí, como é que você me responde isso? Como é que um líder faz para manter uma equipe motivada? Eu não acredito numa bala de prata para isso, mas eu acredito em camadas que a gente pode ir construindo juntos. A primeira delas é que esse liderado entenda o porquê ele está executando determinadas tarefas. E, em principal, eu acredito que ele precisa participar de algumas decisões, porque quando eu ajudo a decidir, quando eu me comprometo dessa forma, por essa via, eu também me torno responsável por este resultado. Então, não se trata só de uma motivação, se trata também de ele ter a corresponsabilidade de entregar aquilo que ele ajudou a desenhar, que ele ajudou a co-criar. Legal, eu respondi para ele assim, que motivação não se treina. Uhum. Motivação não é uma coisa que eu consigo, vem cá, vou te ensinar como é que é a motivação. A motivação para mim, ela é muito interna. Perfeito. A motivação eu tenho que saber porque eu tô acordando, porque eu estou levantando todo dia da cama. Uhum. E aí completa realmente com o que você falou, o saber o que eu estou fazendo. Uhum. O saber qual é o meu papel naquela função. Uhum. Né? O papel pode ser desse tamanho, mas juntando todos os papéis dá um resultado lá na frente. Perfeito. Então acho que aí entra tudo que a gente falou, o pertencimento, o saber o que eu faço, o quanto é importante, o quanto... Qual o meu valor naquela empresa, né? Perfeito. Nesse sentido. Uhum. Que pedaço, né, do todo, do projeto corresponde à minha responsabilidade? O quanto eu apareço, né? Porque, vamos lá, as lideranças são as promotoras, né? Digamos, as pessoas que vão patrocinar aquele projeto. Mas quem tem que brilhar de verdade é o time. Então, o quanto eu apareço nas minhas entregas, o quanto eu sou reconhecido. É exatamente isso que você falou. E motivação, vamos lá, né? Quando a gente olha do ponto de vista do adulto, né? Adulto faz o que tem que ser feito, ok? Mas eu não vou acordar todo dia feliz. Sim, eu não estarei todos os dias motivada, né? Eu tenho uma série de fatores emocionais e intrínsecos à minha pessoa e ao meu contexto de vida que vão me levar feliz ou triste ou chateada pro meu trabalho, né? Porém, eu consigo trabalhar isso. E isso é o que eu entendo como inegociável pro adulto. O quanto eu estou disposto a aprender a virar essa chave durante o dia no meu trabalho. Isso aí. Eu digo assim, tem dia que a gente acorda, é claro, né? Mais cansado, ou não tá afim mesmo. Tem dia que acorda que não tá afim de fazer o que tem que ser feito. Mas aí eu digo assim, olha bem profundo, por que você tá fazendo? Às vezes é pelo teu sonho, pela tua família, pelo teu crescimento. E essa força tem que estar bem clara. Quando eu falo muito em propósito ou missão, eu falo bem nisso, assim, o propósito ele tá bem dentro. O propósito pra mim não é aquela coisa, aquela frase bonitinha de marketing. Perfeito. Meu propósito é vir para o mundo e ajudar todo mundo. Não, gente, não é. Peraí, vamos lá. O propósito até pode ser entregar alguma coisa maravilhosa, o que você foi treinado numa infância, numa vida inteira. Mas ele tem que ter um valor bem pessoal.
senão ele não vai. Perfeito. E o líder entra mais uma vez aí. Então, vamos imaginar o seguinte, dentro de um contexto de liderança, até que ponto eu sei o que aquele indivíduo da minha equipe está sonhando? Eu conheço os sonhos, os objetivos desse cara. Eu tinha um líder, na verdade, eu considero ele meu líder até hoje, dessa universidade. Eu vou falar o nome dele porque eu sei que ele permite referenciá-lo. O nome dele é Miguel Zarbos. E ele foi o melhor líder que passou pela minha vida. Ele conhecia os sonhos dos seus liderados. Então, quando ele tentava nos motivar, ele não trazia a motivação da empresa, da meta da empresa. Era aquilo, aquela casa que você quer comprar, aquele carro, aquela viagem que você quer fazer com os seus filhos. Entendeu? Conhecendo os indivíduos do seu time. A gente fala bem de saúde mental nas organizações. A NR1 está aí a todo vapor. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa nova normativa? Isso trouxe um olhar melhor? Isso obrigou de alguma maneira positiva? Como é que você vê isso? Eu vejo que saúde mental, liderança caminham juntas, grudadinhas. E é sim uma responsabilidade da organização garantir, né, que isso aconteça de verdade, na prática. Então, o caminho é a formação dos líderes. Tudo passa pelos líderes. São eles os maiores promotores de como a gente vai conduzir aquela organização, mas também as pessoas que entregam os resultados para aquela organização. Então, saúde mental dentro desse âmbito da NR1 caminha com o desenvolvimento de líderes. No meu humilde ponto de vista, é por ali que nasce. É o que vem de cima, né? É o exemplo, né? Uhum. Não adianta eu vir e fazer um grande treinamento, uma modificação, um grande discurso, ou entregar um programa inteiro, de um ano inteiro para uma empresa, mas se o líder não consegue estar presente, não está engajado, não olha para isso, e principalmente não se olha. Se ele não se conhece, ele não se percebe. Perfeito. É onde a gente fala da congruência, né? Eu preciso sim, né, levar essa mensagem, mas eu tenho que estar vivendo isso na prática. Na minha vida, no meu exemplo, nas minhas condutas lá dentro dessa organização. Tá, vamos lá. Então, uma pergunta de milhões agora. O que você acha que um líder realmente ignora? O que um líder ignora? Na maioria dos casos, assim, né? Tá. Ouvir mais e presumir menos. Porque a semiótica normalmente nos leva ao erro. Quando eu olho tudo, né, pelo meu viés, eu presumo e de repente nem é aquilo que está acontecendo. Então assim, trazer mais escuta ativa, escuta verdadeira, escuta confidencial, que é o que a gente mais busca, né, dentro das organizações, com a postura realmente sigilosa que o líder tem que ter quando ele escuta um colaborador, um liderado, né? E além da questão da escuta, né, ser genuína, ser verdadeira, dá espaço, permissões para que aquele time também erre, né? Porque aquela cultura do erro zero, na verdade, ela causa um grande caos dentro da organização. Assim, claro que eu não vou errar eu estou contratando um especialista, não vou errar com coisas básicas, mas assim, permitir esse time, né, que ele tenha o espaço de voz, de fala, de erro, de correção, de recomeço, de reconstrução. A gente está falando aqui, na verdade, eu acho que o que todo líder ignora é o quanto ele tem o poder de reformar aquele ambiente. E ele não aproveita isso. Maravilha, olha só que aula, gente. Que aula, liderança, é isso aí, né? Liderança e saúde mental. Mara, vamos lá, então, para a gente ir encaminhando para o encerramento aí, eu queria te fazer uma última pergunta, né? Sim. Se hoje um líder estivesse nos ouvindo e pudesse mudar, começar apenas uma coisa, qual seria a mais primordial? Qual seria a coisa mais importante para esse líder começar a olhar para ele mesmo, né? Postura, gestão dele, para que ele consiga ter esse acesso aos liderados, a uma equipe mais engajada? Bom, vamos lá. Primeiro degrau, entender que a organização evolui na velocidade em que as pessoas evoluem. Investir em desenvolvimento das lideranças e dos times. E o segundo degrau, papel do líder, dar luz para o time brilhar. Eu entendo que isso é, assim, uma virada de chave para qualquer organização. Fenomenal. E quando esse líder não está bem com ele mesmo, quando ele precisa daquela liderança ou daquele trabalho, ou estar naquele lugar para mostrar que ele pode, que ele é bom, porque ele está suprindo o quê? Um vazio que tem aqui dentro. Sim, né? Perfeito. Quando ele precisa isso na equipe, ele diminui a equipe. Exato. Ele diminui a luz, diminui todo o esforço e até a grandiosidade que a equipe poderia entregar para ele se ele desse esse espaço, né? Exato. E a liderança, ela também é um pouco ingrata, porque é um papel muito solitário. Então, o líder que não consegue olhar para dentro, que não se permite sentir, né? E que não aceita que ele também precisa ser mentorado, ele consegue destruir um resultado, ele consegue destruir uma equipe, ele consegue destruir uma organização. Porém, o oposto disso, né,
esse líder, né, que busca desenvolvimento, que se permite sentir. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Fantástico. Olha sentir, olhar para dentro. Porque todos os dias, né, a gente está lutando com um leão e com um gatinho. Então, o leão, quando ele chega aqui na nossa porta, o que a gente faz? A gente corre, né? E o gatinho a gente acaricia, brinca. Eu tenho que enfrentar esse leão. Quando eu enfrento esse leão, eu também estou disposto a enfrentar o meu time com escuta responsável acima de tudo. Maravilha. Você tá a fim de enfrentar o teu leão aí? Isso me lembra muito as nossas sombras, né? O que eu tenho que enfrentar, o que eu tenho que me desenvolver para que eu possa dar o meu melhor. Perfeito. Porque só me desenvolvendo e olhando para dentro que eu consigo entender o outro, ouvir o outro e ter essa empatia, Sim. né? Mara, vamos lá, um jogo bem rápido assim. Características de um líder com maturidade emocional, quais são? O líder que serve, Perfeito. o líder que escuta, o líder que guia. Maravilha. Como é que faz para esse líder chegar nesse ponto? Servir, escutar e guiar. Servir, escutar e guiar. É preciso se conhecer antes de mais nada, mas é também importantíssimo conhecer os pilares da liderança. Muitas pessoas são promovidas ou jogadas num cargo como esse, entendendo que ele é só um chefe que lidera processos, um resultado, mas não é isso. Na verdade, ele está guiando, levando pessoas para a obtenção, atingimento de um resultado. Então, ele precisa se permitir, olhar para dentro e também ter um mentor. Todo mundo precisa de um mentor, né, Todo mundo precisa de um mentor, em algum momento da vida. Sim. E melhor se tiver uma vida inteira. Perfeito. Porque o mentor vai seguindo e a gente vai seguindo, né? Junto atrás, ou junto com ele, ou sempre um passinho atrás nesse sentido. Mas estamos sempre evoluindo, né? Perfeito, até porque tem aquela frase clássica, né? Eu só consigo levar as pessoas até onde eu já fui. Então, como eu teria a pretensão como líder, né? De trazer, de elevar o nível da minha equipe se eu não estou me desenvolvendo. É isso mesmo, maravilha. Ô Mara Rúbia, vamos lá, jogo rápido agora. Tipo assim, uma palavrinha só. Diz pra mim, vamos lá. A primeira coisa que vier, não pensa muito, hein? Um livro que marcou a tua trajetória. Gestão do Amanhã. Eu queria perguntar por quê, mas eu não posso, eu falei que é uma palavra. Uma pessoa que te inspira. Miguel Zarros. Beleza. É bom quando é uma pessoa real, né? É bom quando não é aquele ator, aquela pessoa real aí, passou pela tua vida, que maravilha, que coisa boa. Um momento muito feliz da sua vida. O retorno das minhas licenças de maternidade, onde eu fui promovida nas 2. Que fantástico, olha isso. Eu voltei promovida nas 2. Veio com força total. Coisa boa. Um grande desafio que te ensinou algo muito importante. Equipes quebradas. Assumir equipes quebradas. Emocionalmente destruídas. O que te ensinou? Me ensinou paciência na reconstrução, humildade para pedir ajuda. Me ensinou, acima de tudo, o poder que um líder tem na destruição de uma equipe, de uma organização, de um setor. Que loucura. Uma palavra que define liderança comportamental. Comportamental? Eu não quero ser redundante, mas é uma frase que eu uso. Ela é uma frase bem autoral. O que define a liderança? Dar luz para o seu time brilhar. Perfeito. Para mim, é o que perfeito, é isso, é perfeito. Uma palavra que define saúde mental para você. Ambiente seguro. Emocional. Ambiente com segurança emocional. Para eu conseguir me expressar, para eu ter voz, para eu ter acesso às pessoas que eu preciso, para resolver o que é necessário dentro do meu trabalho. Quem é a Mara hoje? Em uma palavra. Decidida. Oh. Com certeza. A última agora. Quem foi aquela criança? A sua criança. Pode ser mais que uma palavra. Mais de uma palavra. Uma grande sonhadora. Uma grande sonhadora. Fantástico. Gente, eu quero agradecer muito essa mulher maravilhosa que veio aqui comigo, que depois de alguns anos, né? Alguns anos cada uma no seu caminho, se desenvolvendo, vivendo a sua vida. Olha que coisa boa, a gente veio e se encontrou aqui novamente. Então eu quero agradecer muito a disponibilidade, Mara, a tua presença de vir aqui. Obrigada, a vulnerabilidade de vir aqui e abrir um pouquinho tuas experiências pra gente, que é muito importante, né? Espero que esse seja o primeiro de muitos bate-papos aí pra gente aprofundar nesse assunto. A gratidão, ela é recíproca. Gostei muito de estar aqui contigo. Gostei dos nossos improvisos, nossos erros de gravação. E de verdade eu espero ter contribuído, porque é o que eu mais gosto de fazer. Ô Mara, deixa uma mensagem final para quem está assistindo, vai. Uma mensagem final aí. Não me preparei para essa mensagem final, Não tô nem aí. Não era para preparar, não tô nem aí.
Mara, então, eu vou falar. Vamos lá, juntas, tá? É mais ou menos assim, ó, a mensagem final para a liderança, né? Que o líder, ele possa sim ser a postura, né? Daquele arquétipo governante, com autoridade, que saiba, que conheça, que possa ser consultado, mas que ele também tenha humildade para reconhecer que ele pode buscar ajuda e, principalmente, que ele tenha humanidade enquanto ele executa tudo isso. Maravilha, gente. Fechando com chave de ouro. Mara, obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada para você que ficou conosco até aqui e até o nosso próximo vídeo. Já mudei todas as perguntas, a Mara já tá bem doida. Não, pode perguntar, eu gosto mais do improviso do que da... senão fica muito...